Salve galera da TV Fora do Eixo, Grafitão aqui na área para poder bater uma resenha com vocês, para a gente poder tentar explicar e tentar saber, claro, e eu conto com o comentário de vocês aqui embaixo, o que acontece com o Sport Clube Internacional, que nessa quarta-feira, mais uma vez, saiu derrotado para a equipe do Grêmio. Mas antes de a gente poder entrar no conteúdo deste vídeo, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link nos seus grupinhos de WhatsApp e, claro, deixe o seu comentário e siga a TV Fora do Eixo também nas nossas redes sociais. @TV Fora do Eixo no Twitter e também @TV Fora do Eixo no Instagram. Bom, o Internacional perdeu ontem pelo placar de 2-0 para a equipe do Grêmio, gols marcados pelo Maicon e também do jovem garoto oriundo das categorias de base do Grêmio, Isaac, e mais uma vez saiu derrotado para o seu maior rival. Vale a pena lembrar que o Inter não vence o Grêmio desde setembro de 2018, jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando a equipe colorada, ainda comandada pelo técnico Odair Helma, venceu o Grêmio pelo placar de 1-0, gol do meio-campista Edenilson. E este momento do Internacional, ele é um momento muito sério e grave, principalmente quando a gente faz o comparativo com o Grêmio, que é verdade, já vem com um trabalho já a longo prazo, desde do início da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, que é um dos maiores presidentes da história do Grêmio, se não for o maior. Claro que ele não vai conseguir ter o mesmo protagonismo de outros dirigentes que foram protagonistas também na história do Grêmio, mas o Romildo, ele está numa parte importante da história do clube gaúcho. E o Internacional, por sua vez, desde 2015, e aí passamos pelo ano de 2016, quando caiu pela primeira vez em sua história para a Série B do Brasileirão, conviveu com um momento de reconstrução, que foi ali em 2017, que foi o ano da disputa da Série B, também em 2018, mesmo sendo altamente competitivo no Campeonato Brasileiro, o Inter passava ali por um período de reconstrução. Em 2019, o Inter voltou para a Copa Libertadores, conseguiu chegar à grande final da Copa do Brasil. É claro que não ganhou e isso tem um peso muito importante, mas o Inter voltou a ser competidor, voltou a competir no cenário do futebol brasileiro e de forma muito rápida, 2 anos depois de disputar a Série B, o Inter já estava disputando uma final de Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores para a equipe do Flamengo, algo absolutamente normal, porque 3 meses depois, o Flamengo viria a ser o campeão da competição. Portanto, é um Inter que aos poucos vem se remodelando e vem passando por esse momento de reconstrução. Chega o ano de 2020, a expectativa fica muito por conta do trabalho do técnico Eduardo Cudê, que chega com a responsabilidade de mudar todo o modelo de jogo implantado pelo Odair Helma, que comandou o Inter na reta final da Série B de 2017 até o ano passado, até quando ele foi demitido ali pela equipe, pelos dirigentes colorados, depois daquela derrota para o CSA lá no estádio Rei Pelé. E aí o Cudê chega com essa responsabilidade de poder mudar todo o modelo de jogo. Vem a primeira fase da Copa Libertadores, lembrando que o Inter teve que passar pela fase pré-eliminar, podemos colocar assim. O Inter consegue avançar na Copa Libertadores, entra na fase de grupos, consegue vencer a Universidade Católica em casa, fazendo um bom jogo. Depois tem um Grenal da Arena, que ficou marcado por muita confusão, que foi o penúltimo jogo pré-paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus, e veio a paralisação do futebol. E muitas pessoas esperavam o Internacional da mesma forma que vinha jogando antes da paralisação. E o que a gente vê, que a gente pode observar, que isso não vem acontecendo. E a questão dos Grenais, ela é de suma importância para a gente poder entender este momento do Internacional, que perdeu em casa na semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, gol do Diego Souza. Depois teve clássico Grenal na Arena Tricolor, válido pela Copa Libertadores, que a torcida do Inter e até os dirigentes do Inter fazem questão de mencionar, de ressaltar que o Inter foi melhor, mas não venceu. E isso é muito pouco para um clube da grandeza do Inter. E aí depois da paralisação, da volta do futebol, já logo de cara já tinha um Grenal pela frente, quando o Inter perdeu mais uma vez para a equipe do Grêmio. O jogo foi disputado lá em Caxias, gol espírita marcado pelo Jean-Pierre. Vem um Grenal
da grande final do segundo turno, né, do Campeonato Gaúcho, onde, né, quem vencesse iria para a fase final, para a grande finalíssima do Campeonato Gaúcho, e encarar a equipe do Caxias, e o Inter mais uma vez perdeu para o Grêmio. E esse é um momento de reflexão colorada, principalmente porque o Inter tem algumas peças, alguns jogadores que na hora de decidir eles não conseguem repetir o mesmo desempenho que apresentaram em outras ocasiões. Eu falo de Edenilson, eu falo do próprio, não vou falar o Vitor Cuesta porque ele vinha na média, mas ontem a partida contra o Grêmio foi assim, talvez o pior jogo do Vitor Cuesta vestindo a camisa do Internacional, da mesma forma também o Guerreiro, que ontem lutou bastante para poder se desvencilhar da dupla de zaga Jeromel e Kahneman, mas mais uma vez foi um jogador que não conseguiu fazer gols, o Guerreiro que desde quando chegou no Internacional ainda não fez gols com a camisa colorada, defendendo o Inter contra o Grêmio, portanto é um momento muito complicado. E o Inter entra no Campeonato Brasileiro, já tem estreia batendo na porta neste final de semana, diante de um cenário de muita pressão, porque o Inter fez boas contratações neste ano, tirou o Kudê do Racing, que era o atual campeão argentino, e com esse cenário nebuloso de perda de grenais, de um time que não vem apresentando o mesmo desempenho que vinha apresentando antes da paralisação do futebol, o Inter chega para o Campeonato Brasileiro com uma situação de muita pressão. A torcida está impaciente, principalmente com os dirigentes e também com alguns jogadores que, como eu disse, no momento de decisão acabam não aparecendo. E a gente pode pegar esse histórico desde lá de trás, desde 2019, na final da Copa do Brasil, quando o Inter não conseguiu jogar tanto na Arena da Baixada e também, claro, no estádio do Beira-Rio. Portanto, é um momento de muita reflexão e eu estou muito curioso para poder saber como vai vir o Internacional para este Campeonato Brasileiro. O Inter que não ganha desde 1979, ao longo desse período de jejum de títulos do Campeonato Brasileiro, o Inter já teve vários times, especialmente na década de 2010, mas não conseguiu reverter esse favoritismo na prática, né, sendo campeão. Claro, já foi vice-campeão, como foi em 2009, mas eu estou muito curioso para poder saber como chegará o Internacional no Brasileirão de 2020. O Inter que é colocado como um dos grandes favoritos, lógico, atrás do Flamengo, o próprio Palmeiras, até mesmo o Atlético Mineiro e também, claro, a equipe do Grêmio. Mas vamos ver o que o técnico Eduardo Cudê vai fazer para poder dar um chacoalhão na equipe do Inter, para que a equipe gaúcha possa chegar no Campeonato Brasileiro, especialmente nas primeiras rodadas, e apresentar um bom futebol, apresentar um bom desempenho, porque isso vai fazer total diferença no decorrer desta temporada de 2020/2021. Gostou do vídeo? Deixa teu like, compartilhe nos seus grupinhos de WhatsApp, faça a sua inscrição no nosso canal e, claro, ative o sininho de notificações. O Grafitão tá saindo na área e um grande abraço.